Oi, gente, meu nome é Thales e agora eu tô falando para vocês sobre o descritor D40 do SPAES. É um descritor que ele é muito fácil mesmo. Só que, tipo assim, tem uma parte dele que é preciso ser entendível, que na realidade vocês não precisam entender como é que se chegou a essa conclusão. Mas eu vou mostrar para vocês. Ele é muito simples, ele só se torna difícil quando utiliza o D24 junto. Então, quando tem uma questão envolvendo D40, que pede antes para você utilizar conceitos do D24, aí sim a questão se torna um pouquinho mais difícil, porque você tem que ter consciência de que isso pode acontecer para vocês, tá bom? O D40 fala sobre relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição em fatores do primeiro grau. Vamos lá. Decompor um polinômio em fatores do primeiro grau é poder identificar claramente as raízes que tornam um polinômio igual a zero. Já começa logo aqui dizendo para vocês que polinômio é diferente de equação. Quando eu falo polinômio, seja de primeiro, de segundo, terceiro, quarto grau, é diferente de equação. Porque se, por exemplo, numa equação eu simplificar essa equação para facilitar o meu cálculo, as raízes da equação, a raiz ou as raízes da equação continuam iguais. Mas se eu fizer isso em um polinômio, o resultado tende a ser diferente. Inclusive, isso aí é um erro que pode acontecer e pode acarretar em você errar na prova, seja no SPAES, seja no vestibular, ou seja, dificilmente cair no Enem. Mas se cair, já fica a dica. O estudante, para resolver esses descritores, ele precisa saber ter noções de base de números opostos, cálculo do zero da função do primeiro e do segundo grau, que é o que o SPAES cobra muito, e conhecer o teorema da decomposição, esse aqui, ó, teorema da decomposição dos polinômios. Você não precisa entender, saber provar, saber explicar bem direitinho o teorema da decomposição, mas você precisa lembrar dele sempre com você, tá? Assim, com você, como a tabuada está com você, tá bom? Peguei pesado, mas é verdade, viu, gente? Teorema da decomposição de polinômios. Então, vamos entender. Eu não vou explicar para vocês passo a passo do teorema da decomposição. Só vou explicar o seguinte. Essa primeira situação aqui, ó. Isso aqui representa um polinômio. Esse aqui, ó, P de x igual a nx elevado a xn, aliás, a n de x elevado a n, mais a n menos 1 de x elevado a n menos 1, e assim sucessivamente. Isso aqui é uma forma genérica para um polinômio qualquer. Já vocês vão entender bem direitinho. Tem que tentar fazer um jeito de mostrar aqui para vocês ficar indo e voltando direto. Então, não se assustem. Isso daqui é o polinômio decomposto, já depois que você faz a decomposição. E aí, o que acontece? Tem esse AN, que eu vou explicar para vocês, ele é muito importante. E aí tem o R1, o R2 e o R3, até o Rn, porque depende do número de fatores que o meu polinômio tem. Se o meu polinômio for um binômio, por exemplo, ele só tem dois fatores. Então, aliás, perdão. Se o meu polinômio for um polinômio de primeiro grau, ele só vai ter uma única raiz. Se o meu polinômio for um polinômio de segundo grau, ele vai ter duas raízes. Se for um polinômio de grau 3, 3 raízes. Se for um polinômio de grau 4, 4 raízes, e assim sucessivamente, certo? R1, R2 até Rn são todas as raízes. Esse AN esse AN, preste bem atenção agora. Qualquer coisa, anote aí, pause o vídeo e anote bem direitinho. Esse AN aqui corresponde ao coeficiente numérico que acompanha a parte literal de maior grau do polinômio. Vou repetir. O AN, ele é o coeficiente numérico que acompanha a parte literal de maior grau do polinômio. Vamos ver no próximo exemplo, no próximo slide, vocês vão entender melhor, tá bom? Decompondo um polinômio em fatores do primeiro grau.
Por exemplo, vamos lá. Vou pegar logo a caneta aqui. Fatorar o polinômio p de x igual a 2 elevado a 2x elevado ao quadrado menos 7x mais 3 como produto de uma constante de polinômios de primeiro grau. Primeiramente, a gente deve, como é um polinômio de grau 2, fica fácil de você resolver da seguinte forma. Você só precisa descobrir as raízes dele. Como é de grau 2, você transforma ele em uma equação do segundo grau. Como é que resolve a equação do segundo grau? Né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 AC. E depois você resolve x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2A. Porém, vocês também podem usar essa forma bem aqui, ó. Essa aqui que ele tá usando aqui. Eu vou fazer bem aqui, ó. X, aqui ele bota tudo junto. Menos b mais ou menos a raiz de... O que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso aqui dentro da raiz. E isso dividido por 2 vezes A, 2A. Aqui é a fórmula que eu tô usando bem aqui, ó. Vou puxar pra cá. Pronto. Quando você resolve uma equação do segundo grau, eu transformei o polinômio em uma equação do segundo grau. Quando eu faço isso, eu vou ter duas raízes, o x1 e o x2. Esse x1 e esse x2 nada mais é do que as raízes do polinômio. Posso dizer, então, que o x1 é o meu R1 e posso dizer que o meu R2 é o x2. O meu polinômio aqui, ele vai ser, então, formado da seguinte forma, ó, p de x. Como é que era o decomposto? Ele era assim, ó, AN, que multiplica x menos R1, multiplicado por x menos R2. Parei aqui porque o grau do meu polinômio é 2, certo? Percebam bem, o AN, como eu falei para vocês lá atrás, o AN é o termo, vou até pegar aqui o marca-texto, é o termo, é o coeficiente numérico que acompanha o termo de maior grau do polinômio. Olha, o coeficiente numérico aqui que acompanha o maior grau é esse valorzinho aqui. Quanto é? 2, certo? Então, eu venho aqui, opa, peguei o laser. Pego aqui, então, faço P de x vai ser igual a 2. No lugar do AN, eu coloquei o 2. Aí, eu venho aqui multiplicado por x menos... Qual é a primeira raiz? A primeira raiz que eu descobri é o 3. Qual é a segunda raiz? Eu descobri 1/2. Então, vai ser x menos 1 sobre 2. 1/2. E tá aqui a resposta. Certo? Cuidado que, por exemplo, se aqui fosse menos 3, uma hipótese, se aqui fosse menos 3, aqui seria menos 3. Ficaria menos o menos 3, então teria que ser mais. Só que não é, certo? Cuidado. Então, não se esqueçam de fazer a análise do sinal, tá bom? Vamos voltar aqui para a caneta. No próximo, acho que no próximo slide já fica melhor. Olha esse daqui. Novamente, eu tenho agora um polinômio de grau 2 também. 4x ao quadrado menos x menos 3. Resolvo a equação do segundo grau, transformo em equação do segundo grau. Como é que eu transformo? Pego o polinômio e igualo a 0. Pronto. Acabei de fazer isso. Aí, eu vou descobrir o meu x1, que é o meu R1.
e vou descobrir o meu x2, que é o meu R2. Tá aqui, ó, x1 é 1, x2 é R, é menos 3 quartos. Beleza. Aí, bora lá. Pelo polinômio é o seguinte, ó, P de x é igual a N, que multiplica x menos R1, que multiplica x menos R2. Substituindo aqui, então, o polinômio vai ser, polinômio P de x vai ser igual a quem? O AN, só pra gente lembrar uma vez, não custa nada. O AN é o coeficiente numérico que acompanha o termo de maior grau do polinômio. Tá aqui, ó. 4. 4 acompanha o termo de maior grau. Se o polinômio é de grau 2, esse é o maior grau. 2. Então, 4 é o AN. Então, eu venho aqui e coloco novamente o 4. 4. Que multiplica x menos 1. Pronto, aqui eu cheguei onde eu queria. X é x menos, né? Só que é menos 3 quartos. Então, menos vezes menos dá mais. Então, fica 3 quartos. Entenda esse sinal de menos aqui, que eu vou marcar para vocês. Esse sinal de menos bem aqui. E esse sinal bem de menos bem aqui. Entenda que é o número oposto. Lembra que lá no início eu falei que para saber resolver situações do D40 é preciso conhecer a base de números opostos? Então, quando eu falo menos, eu estou falando do número oposto, ó. É x, perceba, x menos o oposto da raiz. Aliás, é x e o oposto da raiz. Se a raiz é 1, o oposto da raiz é menos 1. X e o oposto da raiz 2. Então, vai ser x e o oposto da raiz 2. Se a raiz é menos 3 quartos, a raiz 2, então a próxima ela vai ter, o oposto dela vai ser positivo, mais 3 quartos. E é isso, certo? Numa situação, você pode ter que colocar ele em evidência. Aí, nesse tipo de situação aqui, que é mais confuso, ó, polinômio de grau 3. Perceba aqui, ó. X ao cubo, aqui é um 3, tá, gente? X ao cubo, menos 8x ao quadrado, mais 12x. Como é que eu faço? Também transformo isso aqui em uma equação. Na realidade, ainda não é uma equação de fato. Aí, aqui, eu coloquei em evidência quem? Quem se repete, ó, o x se repete aqui, aqui e aqui. Vamos colocar em evidência. Quando eu coloco o x em evidência, eu gerei uma nova expressão. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que o x vale 0. X vezes x ao quadrado menos 8x mais 12 é igual a 0. Eu estou dizendo, então, que o x pode ser 0, porque se aqui for 0, 0 vezes tudo isso aqui vai dar o quê? 0. Mas eu também posso dizer que o x ao quadrado menos 8x mais 12, que é essa outra partezinha bem aqui, também pode ser 0. Por exemplo, isso tudo aqui for 0. 0 vezes x dá quanto? Dá 0 também. Então, aí, eu tenho duas situações. Eu tenho essa e essa, igual a 0. Como eu tenho essa daqui igual a 0, e é uma equação do segundo grau, eu posso resolver ela. Descubra as duas raízes, tá aqui. A raiz 1 e a raiz 2. Mas tem uma outra raiz, professor, que é essa bem aqui, ó. Então, essa daqui, setinha feia. Essa daqui eu vou chamar de x1, porque foi a primeira que eu descobri. x1 é igual a 0. Essa daqui vai ser minha x2. E essa daqui vai ser a minha x3. Trocando no polinômio, então o polinômio de x vai ficar assim, ó. AN multiplicado por x menos R1 multiplicado por x menos R2 multiplicado por x menos R3. Fiquei rápido agora no final. Então, o polinômio de x, ou letra feia, vai ser igual. O AN é quem? É o número que acompanha o termo de maior grau. Mas, professor, onde?
Aqui, pela nossa sorte, tanto faz aqui quanto aqui é o mesmo, ó. É um númerozinho que tá bem aqui, só não tá aparecendo. Mas você tem sempre que olhar aqui, ó. Nesse aqui, você tem que olhar sempre no primeiro, lá de origem. O de origem é que vai te dizer o número, o AN. Aqui no caso, ó, não tá aparecendo, mas o número a gente sabe que é 1. Preciso colocar? Não, não preciso colocar. Mas, ó, no exemplo aqui foi colocado, ó, bem aqui, ó. Colocar, né? Por desencargo de consciência. Então, 1 vai ser multiplicado por x menos 0, porque foi a primeira raiz, multiplicado por x menos 2, que foi, eu vou botar pela ordem normal, né? Ordem crescente. E depois x menos 6, tá aqui. Aí aqui eu digo assim, ó, para ficar mais bonitinho, p de x vai ser igual 1 vezes x menos 0 é x, então eu vou botar só x. X é igual, opa, x não é igual não, gente, x que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 6. Pronto. Esse é o polinômio. Aqui embaixo tá errado, viu, gente? Aqui tá faltando um x, ó, bem aqui, ó. Tá faltando um x. Os livros também erram, tá? Bom, e é isso. Tem alguns exercícios aqui que vocês podem ver. Por exemplo, ó, nessa questão ele tá pedindo... Ele tá dizendo que o polinômio de terceiro grau... Eita, professor, vou ter que fazer tudo aquilo? Não. Porque ele já tá te dando as raízes, ó. Menos 3, 2 e 4. Ele quer saber qual das expressões abaixo apresenta essas raízes. Se vocês olharem bem, quando eu substituir no lugar do x, no lugar desses x's, bem aqui, esses números tem que dar 0. Por exemplo, ó, menos 3 com menos 6 já tá dando menos 6. Então, essa daqui não pode, ó. Essa daqui, não. Para essa outra aqui, x mais 3. Então, menos 3. Menos 3 mais 3 dá quanto? Dá 0. Beleza. 2. 2 menos 2 também dá 0. Beleza. E 4. 4 menos 4 dá 0. Essa daqui é a resposta certa. Certo? Se você olhar as outras, não vai dar 0. Bem aqui, ó. Por exemplo, 2 mais 2, ó. 2 mais 2 é 4. Não é 0, tem que dar 0. Nessa daqui, menos 3 com menos 3, já vai dar menos 6. Também não pode, tá errado. E essa última também, do mesmo jeito, ó. Menos 3, se eu for olhar, também não pode. Todas tem que dar 0. Menos 3, mais 3, 0. 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. Essa daqui é a certíssima. Até risquei aí, fiz um rabisco aí, parece um, sei lá, um alfa fraco, desnutrido. Para essa questão aqui, vocês precisam fatorar. Aí, resolve-se a equação do segundo grau. Opa, perdão, deixa eu apagar aqui, que eu esqueci errado. Pega esse daqui. Pega esse daqui tudinho. E iguala a 0. Descobre o x1 e o x2. E depois substitui aqui na fórmula. P de x igual a n, que multiplica x menos R1, que multiplica x menos R2. Aí, o AN é esse númerozinho bem aqui, ó. 5. Então, 5, que multiplica, vai ser x menos. Aí, eu vou descobrir ainda o valor multiplicado por x menos o outro valor. Quando vocês descobrirem, vocês me digam aí nos comentários, tá bom? Tem mais essa questão que fala assim, ó, x à quarta. Eita, professor, grau 4, eu não vou conseguir fazer a decomposição disso. Não se preocupem que no SPAES não é cobrado esse tipo de grau. Para você fazer a decomposição. Mas, para descobrir o resultado, sim. Por exemplo, nessa daqui, as raízes são 1, 2, 3 e 4. Eu tenho que substituir aqui nos meus termos para tentar descobrir.
Logo quando você fizer isso logo na primeira, você já vai encontrar que aqui vai dar 1 menos 1 é 0, 2 menos 2 é 0, 3 menos 3 é 0 e 4 menos 4 também é 0. Essa daqui é a resposta certa, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem estudando. Tem lá nos links que eu mandei para vocês no grupo, tá na descrição dos grupos. Tem lá esses materiais, esses slides. Tem também a apostila do aluno do ano passado, que foi dada para os terceiros anos, para vocês poderem usar como estudo. Então, aproveitem ao máximo, se esforcem e quando chegar na sexta-feira, façam um simulado com muita capacidade, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, pode mandar dúvida, pode mandar comentário, mandar dúvida no WhatsApp, pode também mandar dúvida lá no Instagram. Eu também estou pensando em postar também todos esses vídeos lá no meu perfil do Instagram para que vocês possam assistir e quem sabe aí vocês compartilhem aí com o pessoal, com os amigos de vocês de outras turmas, tá bom? E é isso. Tchau.